Senhor presidente, deputado Wagner Monte, senhoras e senhores parlamentares presentes. Dois fatos aconteceram ontem e hoje no Congresso Nacional, especificamente na Câmara Federal, que são dignos de repercussão hoje no Parlamento Fluminense. Ontem foi a eleição do novo presidente da Câmara para um mandato tampão de aproximadamente 6 meses. E tive eu o desejo de assistir todo o procedimento até a sua conclusão, em 2 turnos, e que se deu a finalização do segundo turno em torno dos 15 minutos do dia de hoje. Dos 15 minutos do dia de hoje. No primeiro turno, se inscreveram 14 candidatos. E aí, veja a diferença da Câmara Federal para a Assembleia Legislativa. Lá, para ser candidato a presidente, deputado Paulo Ramos, Vossa Excelência, que foi constituinte, deputado que, se desejar ser candidato a presidente, ele se inscreve até o meio-dia da sessão. 14 se inscreveram. Aqui, para você disputar a presidência, você tem que montar uma chapa completa, com 13 membros. Vamos lá, onde tem 513 deputados, é muito mais fácil você montar a composição da mesa inteira, é possível qualquer um ser candidato. 14 candidatos se inscreveram. Alguns poucos retiraram e outros foram até o final. Primeiro comentário interessante. Nem a base do governo, nem a dita nova oposição se aglutinaram em torno de nenhum candidato. A dita nova oposição apresentou 3 candidaturas: do Marcelo Castro, da Luísa Erundina e do Orlando, do PCdoB, Orlando Silva. Orlando Silva, mesmo nome do compositor. Só a nova oposição, isto é, a ex-parte da base do governo Lula e Dilma, tiveram 3 candidatos. O Centrão teve um monte de candidato. E o PMDB também. E fora outras candidaturas dos outros partidos. Quer dizer, houve uma segmentação total dos votos. E no primeiro turno, o resultado foi o seguinte: 128 votos para o deputado Rodrigo Maia, do DEM, e 108 votos para o deputado Rosso, do PSD. E aí ele representava o Centrão. E no segundo turno, houve uma vitória esmagadora, por mais de 100 votos de diferença, do deputado federal do Rio de Janeiro, do DEM, Rodrigo Maia. Mas os 2 candidatos que foram para o segundo turno representavam as forças do governo. E eu achei essa conjuntura
muito interessante. E o deputado Rodrigo Maia ganhou a eleição com um discurso muito simples, de concertação na Câmara Federal para acabar com a divisão que lá foi criada historicamente entre nós e eles. E, além do mais, garantir os espaços da minoria e democratizar mais o parlamento. Discurso bastante simples e que deve ser objetivo de qualquer presidente da casa. Mas se for um discurso simples, capaz de cativar, é porque antes não era. Evidente. E temos agora um deputado federal do Rio de Janeiro cumprindo o mandato de 6 meses. E não é fácil, no meu entendimento, por tudo aquilo que assisti, ganhar uma eleição de presidente na Câmara. Porque são muitas forças distintas, muitos partidos políticos e muitos parlamentares que agem de forma avulsa. E, além do mais, o voto é secreto. O voto lá para presidente é secreto. Não é voto aberto. Então, eu queria fazer esse comentário, porque achei a vitória do deputado Rodrigo Maia, de certa forma, até surpreendente, se imaginássemos isso há 15 dias atrás. Até porque o DEM não é o partido de maior bancada na Câmara Federal. Está longe de sê-lo, mas foi capaz de unificar em torno da candidatura dele as forças políticas mais distintas possíveis. Tanto é que, no segundo turno, além do bloco DEM, PSDB, PPS e PSB, ele teve os votos do PCdoB e de uma parcela da Rede e do próprio Partido dos Trabalhadores. Então, essa concertação, no meu entendimento, que foi interessante. E ainda hoje, na parte da manhã, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara se reuniu para decidir, o deputado Milton Rangel, sobre os requerimentos feitos pelo deputado Eduardo Cunha para fazer com que o processo que ele está sendo julgado por quebra de decoro retornasse ao Conselho de Ética. Julgamento que já tinha sido pautado pela 3ª vez e, finalmente, hoje foi finalizado. E o score foi absolutamente significativo. Foi 48-12. 48-12. Isto é, foram rejeitados todos os recursos e agora, quando acabar o recesso de 15 dias, no mês de agosto, o processo de quebra de decoro irá para a pauta do plenário. Então, são 2 fatos significativos e importantes de serem comentados, porque isso ocupou a mídia há quase 9 meses que isso é discutido. E agora entrou numa reta final. E eu não tenho dúvida nenhuma que, em plenário, o resultado será amplamente favorável à cassação. Amplamente. Porque na CCJ foi 48-12. E olha, se os senhores lembram que há uma semana atrás foi mudado uns 3 ou 4 membros
para o placar ser mais equilibrado. E mesmo assim foi 48-12. Então, no plenário vai ser uma votação muito significativa. E acho isso tudo importante, porque o que eu mais desejo hoje é que a vida do parlamento volte à normalidade, que é discutir projeto, discutir política, discutir ideologia, as coisas acontecerem para que a gente saia desse buraco que nós estamos metidos. Por favor, deputado. Só uma pequena indagação. Pois não. Vossa Excelência acha possível que as coisas voltem à normalidade se não houver a paralisação da Operação Lava Jato? É possível ter normalidade com a operação? Perfeitamente, perfeitamente. Considero que Vamos as concluir, deputado, por favor. Vou concluir. As instituições hoje estão muito fortalecidas, capazes de manter viva a nossa democracia, tendo todas as contradições que tiver. E acredito que a Operação Lava Jato está dando uma contribuição muito positiva para o nosso país. Agora, evidentemente que dessa Operação Lava Jato se deriva muitas outras operações em cada unidade da federação. Deputado Milton, por favor, e encerro, senhor presidente. Só corroborando, eu acho que nós vivemos nos últimos 2 anos, em especial no ano de 2016, uma virada de página muito grande nesse país. Viramos a página da questão judicial, com a Operação Lava Jato, muito bem conduzida, alguns equívocos, alguns excessos normais, na minha opinião, mas alguns excessos que deveriam ser cortados e o serão no Supremo Tribunal. Tenho certeza que os senhores ministros irão cortar esses excessos, mas muito bem conduzido. Tivemos esse ano também a mudança de página de 13 anos de um governo, de um desgoverno que culminou com o mensalão em Lava Jato. E tivemos agora a mudança de página também de um aliado desse governo que foi embora, que também vai ser, com certeza, como disse muito bem Vossa Excelência, será também flagrosamente cassado diante do plenário. E quando colocamos lá um deputado que é comprometido com o processo de negociação, de conciliação e de encaminhamento político daquela casa. Então, as nossas esperanças voltam mais ainda. Já tinham voltado com o impeachment e voltam agora com a eleição do nosso querido deputado federal, Rodrigo Maia. Obrigado. Senhor presidente, concluindo, diria até que outras páginas ao longo do ano serão viradas. Ainda falta, por exemplo, a pauta do impeachment. Mas eu acredito nas instituições, acredito na democracia e acredito na República. Muito obrigado e desculpe ter invadido o tempo.